Olá, meus caros. Hoje vou aqui trazer a resolução, né, da prova de cálculo 1, 2012.1, a P1, né, só um aqui. É, questão 1 também, né, para aqui superar. Vamos lá, então, é uma questão clássica que toda prova tem, né, esse estilo, que é uma questão só de cálculo de limite. Então, o enunciado é simplesmente cálculo de limites e da letra A, letra B. Então, tá. A letra A, então, aqui vai ser o limite de x ao quadrado menos x menos 2 sobre 2 menos raiz quadrada de 2x e o x realmente está dentro da raiz quadrada. Quando o x tende a 2, certo? Aqui, quando eu vi, a primeira coisa que eu fui perceber foi se havia determinação, porque isso daí é um, um método bem rápido para você saber se você consegue já agilizar os cálculos. Então, se você fizer a substituição aqui, vai ficar 4 menos 2, né? 2 menos 2 dá zero. E aqui vai ficar 2 menos 2 vezes 2, só que está em raiz quadrada, então ficaria 2 menos 2. Então a gente tem uma indeterminação zero sobre zero, certo? E essa indeterminação a gente consegue é, aplicar a partir dela a regra de L'Hopital, tá? Eu tentei de outra forma na hora da prova resolver isso daqui, tá? Mas nada que chegasse algo interessante eu acabei decidindo fazer por ele orbital mesmo, né? Então, vamos lá. Seria a indeterminação 0, 0. Então, eu posso aplicar ele orbital, que diz que o limite de uma função racional, né? Função racional, aqui eu estou querendo expandir para qualquer tipo, sem ser polinômio, né? Seria uma função quociente, se a gente for pensar assim, é tipo qualquer tipo assim, né? Então, limite dessa função, a gente tem de A. Se por substituição direta, isso daqui dá zero, isso daqui dá zero, então o limite vai ser exatamente igual ao limite de f' de x sobre x' de x quando x tende a A, beleza? Então, ou seja, a ideia é você poder derivar o numerador e o denominador. Então, é isso que eu vou fazer. Derivando aqui, né, um polinômio clássico, então usando as regras aqui, vai ficar 2x menos 1. Embaixo, usando, ficaria assim, né, 2 menos as 2x. Então, vai ficar derivada de 2, né, usando a regra da... Regra não, a derivada da soma barra derivada da diferença, aí vai ficar a derivada de 2 em relação a 2, né? Então dá zero menos a derivada de raiz quadrada de 2x. Então é que eu vou fazer. Usar a regra da cadeia, né? Porque isso aqui é raiz de x aplicado à função 2x. Então fica o que? A derivada da que tem de dentro, perdão, o que está fora, que seria raiz x, sobre o que está dentro, então seria a derivada é 1 sobre 2 raiz de x, só que fica no que está dentro, vezes a derivada que está dentro, né? Em relação à variável principal, então ficaria 2x, né? Se eu derivo, isso aqui dá 2 em relação a x, né? Tá, isso aqui vai simplificar, então vai ficar menos 1 sobre as 2x. E aqui já acaba o nosso problema, tá? Que não tem mais indeterminação nenhuma aqui. Certo? Que eu vou ter que multiplicar pelo inverso e depois multiplicar por 1, né? Então ficaria menos raiz de 2x vezes 2 de menos 1, e aí faz por substituição direta. Fica aí, então, isso é possível já que essa é uma função contínua em x positivo, né? Certo? Então, utilizando a propriedade da substituição direta, vai ficar menos raiz quadrada de 2 vezes 2, né? Então vai dar 2 vezes 2 aqui, menos 1. Então, 4 menos 1, 3. Então, primeiro aí é menos 6. Tá? Aqui é L'Hopital e regra da cadeia, né? A B já é um pouquinho mais elaborado, tá?
aqui mais elaborada. Temos aqui o limite de x tendendo a zero pela direita de 1 mais elevado a x sobre 2, né? Elevado a 1 sobre x. Tá? Isso daqui, cara, não é trivial, tá? Sabe? Não tem manipulação clássica para se fazer, entende? Sem ter algum método, você tentar sair aqui, tirar alguma coisa, alguma expressão, é muito complicado, certo? Entretanto, há uma técnica de resolução desse tipo, né? Que a gente tem uma função mais ou menos assim, né? A gente quer saber o limite de a elevado a x, né? Aqui nesse caso, mais ou menos, sei lá, a elevado a x elevado a 1 sobre x nesse caso. Dá coisas mais ou menos assim, sei lá, sendo x mais 2 elevado a 1 sobre x, ou até x mesmo dá para aplicar. Então, coisas assim, tá? Tendem a se facilitar com a seguinte técnica. É representar todo expoente do tipo, né, azão bezão, como é, né, número de Euler, elevado a ln de b, né? Ah, seria, na verdade, é elevado a b, perdão, vezes ln de a. É, tá certo. Isso aqui isso deriva daquela propriedade clássica do logaritmo, né? Que é o quê? A elevado ao log de b na base a dá a, certo? E ln é o quê? Logaritmo. Aqui é ln de a, né? Seria o logaritmo de a na base e, né? Então, utilizando a regra que tá um produto significa que estava no expoente aqui. Então ficaria ln de AB que retorna isso, como a gente já viu aqui, tá? Então vou utilizar essa ideia aqui, certo? Então tá, vai ficar aqui limite quando x tende a zero pela direita do que? Quem vai ser nosso A? Nosso A vai ser isso tudo, nosso B é 1 sobre x. Então vai ficar E elevado a B, que é 1 sobre x, vezes ln dessa expressão toda. Então 1 mais E elevado a x sobre 2. Beleza? E aqui eu vou usar uma outra propriedade que talvez não seja de conhecimento geral, que é a seguinte, ó, limite de f de x, perdão, f de g de x, quando x tende a é a f do limite da g de x quando x tende a. Tá? Isso é uma propriedade interessante, tá? Que justifica a seguinte passagem, ó. Quando eu falo limite de e elevado a x quando x tende a 2, uma forma de eu fazer algo mais formal seria eu utilizar essa propriedade, né? F de x, onde o f seria... Ah, eu vou colocar assim, né? Tá? Porque senão fica meio difícil de ver, mas... F é o quê? É elevado a x e g de x é o x ao quadrado, certo? Está sendo aplicada essa função composta. Então vai ficar f, que é elevado a x, só que o quê? O x sendo o limite de g de x quando x tende a a. Então, seria o quê? Limite de g de x, quem é o g de x? X ao quadrado, quando x tende a 2 aqui, né, no caso. Então seria e elevado a isso tudo, beleza? Então eu vou fazer exatamente isso aqui, tá? Só que para não ficar uma poluição visual, eu vou fazer uma setinha aqui, tá? Mas só para ficar uma poluição visual, não significa outra coisa não. Então eu vou pegar isso aqui e vou usar a propriedade. Então eu quero primeiro saber o limite de x tendendo a zero pela direita de ln de 1 mais elevado a x sobre 2 sobre x, né? Já que eu estou multiplicando por 1 sobre x. E aqui, novamente, vamos ter uma determinação 0, 0, né? Aplica 0 aqui, vai ficar 1 mais elevado a 0 dá 1. Então, 1 mais 1 sobre 2. Então, fica ln de 1, que é 0, certo? Porque
é elevado a zero dá 1. Então, certo? Isso aqui em cima dá zero. E x, quando x tende a zero, é zero, né? Então, novamente, indeterminação do tipo zero, zero. Então, eu vou derivar o numerador e o denominador, tá? Regra do, regra da cadeia, né? Então, seria ln x, só que é composta, né? Aplicado ao lugar x, seria isso tudo, tá? Então, vamos lá. Derivado de fora pelo de dentro, então seria o quê? 1 sobre o x, só que o x é isso tudo, então 1 mais e elevado a x sobre 2, tá? Vezes a derivada do de dentro. A gente pode escrever, por exemplo, só para perceber o que eu fiz, ó, como 1 meio mais elevado a x sobre 2, não pode? Certo? Derivo isso pela regra, né, derivada da soma, vai dar zero, né? Derivada de constante, e aqui ficaria 1 meio, é, 1 meio vezes a derivada de elevado a x, que é elevado a x, né? Então, o que vai dar é elevado a x sobre 2, beleza? Isso tudo está dividido pela derivada de x em x, que dá 1, né? Beleza? Então, já ajudando aqui, isso daqui vai simplificar, multiplicando isso daqui pelo inverso disso, vai ficar que isso aqui é o limite de x tendendo a zero pela direita de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. E aí não temos mais indeterminação. Isso daqui vai ficar substituindo direto, né? Já que isso aqui é uma função contínua em todo valor. Todo valor do domínio real, né? Aqui vai ficar o quê? E elevado a zero, 1. E embaixo vai ficar 1 mais e elevado a zero, que dá 1 também. Então, 1 meio. Só que, cuidado, não é resposta. A resposta é o quê? Limite de x tendendo a zero pela direita de e elevado. Opa, cadê? Ah, tá. É que aqui eu não botei a expressão. Deixa eu botar a expressão só para vocês terem uma noção, né? De como que ficaria. Não é tão legal manipular. Ficaria. A resposta ficaria e elevado ao limite de x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x vezes o ln de 1 mais e elevado a x sobre 2. Certo? Só que a gente já mostrou que isso daqui, ó, vale 1 sobre 2. Então, substituindo, vai ficar e elevado a 1 meio, que é a definição de raiz quadrada, certo? Então tá aí, letra A e letra B, tá? Se resume, assim, essas duas questões se resumem praticamente a perceber o elepital e saber usar bem a regra da cadeia. E a segunda, você meio que ter essa malandragem de perceber que em limite desse tipo, né? Que a gente tem uma expressão elevada a x ou coisas minimamente semelhantes, vale a pena você transformar isso é, em algo como isso, né? Ou seja, base é elevado a um número, certo? Geralmente ajuda muito no problema. Não vou dizer que todos os casos vai resolver, mas vai se tornar bem melhor o problema, certo? Aqui, por exemplo, ó, a indeterminação não sumiu, certo? Aqui a indeterminação é pior ainda, porque ficaria um. É isso que é engraçado, ó, ficaria um mais um, né? Se a gente faz substituição direta, mesmo que não possa, mas só analisando, um mais um sobre 2 daria um elevado a um sobre zero, né? Isso daqui já ficou um absurdo, né? Mas seria, se a gente fizer, ficaria um elevado a um sobre um número muito pequeno pela direita, certo? Aí você poderia imaginar, conjecturar valor, só que isso não pode ser feito porque está trabalhando com valores que não estão no domínio, certo? A gente só pode fazer substituição direta para valores que estão no domínio. Qualquer outra coisa que não seja desse tipo é conjectura. E as conjecturas, geralmente, isso eu vou dar uma dica, geralmente as conjecturas vão estar erradas, tá? Então, use da matemática, das ferramentas matemáticas aqui do cálculo para mostrar a solução mais formal possível, certo? Que aí não tem erro, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Até o próximo.